A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós e para o mundo. É a palavra de Deus pura, simples como é, amados. Hoje é dia 6 de março, dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus aos corações do povo de Deus. Estarei lendo Jeremias 32, do versículo 16 ao 22, e vamos meditar. Amém? O título diz: Jeremias pede esclarecimentos a Deus. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus, eis que fizeste o céu e a terra com o seu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribui a iniquidade dos pais aos filhos. Tu és grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu, pois, puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste um nome qual o que tens nesse dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mãos poderosas e braços estendidos, e com grande espanto. E lhe deste esta terra que com juramento prometeste aos seus pais, terra que emana leite e mel. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é a tua palavra, Pai, é a tua promessa. Que essa palavra seja, Senhor, entrada nos corações, que o Espírito Santo me usa para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e queridos irmãos, eu estava meditando nessa palavra, porque nós não devemos só ler, tem que ler e meditar. Vejam, depois que dei a escritura, Jeremias pede esclarecimentos a Deus. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando tem dúvida daquilo que está acontecendo, tem que pedir esclarecimento a Deus. Como? Vamos ver. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, entregou a escritura que ele tinha comprado a terra,
compra a Baruque, filho de Nerias. Agora ele entregou. Agora ele orou ao Senhor, o versículo 17, ele está dizendo, Senhor, a oração de um homem, de uma mulher que tem dúvida. Não tenha dúvida nenhuma que essa passagem está dizendo o povo de Israel, o Egito, o mundo e a igreja. A promessa que Deus fez para Israel, que traria e colocaria numa terra que emana leite e mel. E ele ficou cativo ali no Egito por cerca de 400 anos. Mas Deus cumpriu a promessa de Jesus Cristo para com a igreja, que ele voltaria para buscar a igreja, para levar para que onde ele estivesse a igreja. Porém, a nação de Israel era escrava no Egito. Sofria, apanhava, passava fome, se fosse o caso. Comia o que eles davam. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi chamada para trilhar os caminhos da nação de Israel. Confiar que, como Deus fez com Israel, ele fez muitos sinais no Egito até os dias de hoje. Assim fará com a igreja. Quando ele tirar a igreja da terra, os sinais ficarão até o final do tempo. Então veja bem, Senhor, Deus, eis que fizeste o céu, isso é uma oração, pedindo esclarecimento, e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, ponto e vírgula. Isso chama-se reconhecendo a Deus como Senhor. Ele quer ter um esclarecimento do Senhor para onde e para quando será o dia, para que essa terra que ele mandou comprar. O poderoso Deus, quando ele falou assim, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Para Deus não há nada impossível e nada é demasiadamente maravilhosa para Deus, porque Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece o dia de amanhã. Para Deus, tirar a igreja do meio de uma guerra não é diferente, como ele tirou lá do Egito. Um braço estendido, nós, a igreja, precisamos entender que Deus, quando tirou o Israel do Egito, eles eram escravos, eles não tinham um revólver. Eles não tinham armas, não. Tinha crianças e velhos. Para Deus não há nada impossível. E não é nada maravilhoso, demasiadamente maravilhoso. Para ele tirar a igreja tem que parar e meditar. A igreja está aguardando que a igreja está acima de Israel, está acima da carne. A igreja não é Elias, não é Eliseu, não é Enoque para ser arrebatado, como foi Elias e Enoque. Está entendendo? A igreja, o povo de Israel foi tirado do Egito e andou pelo deserto. Chegou na beira do Mar Vermelho, quem chegou? O inimigo para matar. Está entendendo? A igreja vai passar as tribulações, sim, porque só na crença é que nós vamos ser salvos. Tu usaste, diz ele, na oração, tu usaste de misericórdia com milhares de pessoas. E retribuíste a iniquidade dos pais nos filhos.
Está entendendo? A iniquidade de Rubens, daqueles retribuiu aos filhos, e usou de misericórdia com milhares, para que não morressem, transportasse, passasse ao mar vermelho. Mas aquele pai que errou, Deus retribuiu a iniquidade nos filhos. Tu és grande. Tudo é maneira de adorar a Deus, de agradar a Deus. Reconhecendo que Deus é grande. Ele usa de misericórdia com milhares de pessoas, como usou para conosco, mas também para salvar a pessoa. Ele aniquila, ele retribui é entregar, é pagar da iniquidade do pai nos filhos. Está entendendo? Tu és grande. Tu és grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Ele está buscando esclarecimento do Senhor na oração. Está entendendo? Orando, Deus, porque o Senhor tem misericórdia de um homem e da mulher que está blasfemando, está pecando, roubando, matando e adulterando. E quantas vezes o Senhor cobra um erro que eu cometo no meu filho, porque eu aprendi, eu fui iluminado, o meu filho aprendeu, então o filho vai pagar por mim, pelo meu pecado, quando eu desobedeci. Os homens que estão blasfemando, pecando, não conhecem a Deus. Quando eles chegam pela misericórdia, que de Deus é grande, essa misericórdia alcança eles, como nos alcançou naqueles dias. 19. Grande em conselho e magnífico em obras. Isto é a oração de um homem de Deus que reconhece tudo em Deus. Grande em conselho e magnífico em obras. Se eu quero ser um conselheiro de casais, de jovens, de irmãos e de irmãs, eu tenho que me espelhar no Senhor. Reconhecer que Deus é grande em conselho. Ele me aconselha como eu devo aconselhar. Ele é grande em obras, é magnífico em obras. Eu não sou eu magnífico, é Deus. Na oração, ele está dizendo, Senhor, quantas coisas fizeste por minhas mãos. O Senhor é magnífico. Quantas vezes deste uma palavra para que eu possa transmitir uma pessoa se levantar. O profeta está reconhecendo, o Senhor é grande em conselho. Magnífico em obras, Senhor. Porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Pai, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Se eu andar pelo caminho tortuoso, os olhos de Deus estão abertos sobre os meus caminhos. Os filhos dos homens somos todos nós. Tivemos pais, avós, os nossos filhos, filhos dos homens, a todos. E os olhos de Deus estão abertos. Ele está orando. Os teus olhos, Senhor, Senhor dos Exércitos, Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos que andar dos filhos dos homens. Oh, glórias!
para dar a cada um segundo o seu proceder. Meu irmão e minha irmã, os olhos dos senhores estão abertos sobre o caminho dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder. Qual é o meu proceder? Qual é o seu proceder, meu irmão? Qual é o seu proceder, minha irmã? Quais são os nossos proceder, igrejas? Porque o povo de Deus tem que ser exemplo. Às vezes, amados, nós procedemos numa vida de santidade tão grande que o irmão morre perto de nós não podemos ver. Porque o irmão pecou. Porque a irmã, se eu for lá, o inimigo pode tentar. A irmã está doente, meu irmão. A irmã precisa de um conselho na alma, minha irmã. O irmão precisa de uma palavra, um conselho de Deus. Esses são os nossos trabalhos. Deus vai dar para dar a cada um segundo o seu proceder. Será que você e eu, nós temos procedido de maneira que Deus se agrada, deixando de dormir para orar pelo irmão, deixando de sair para visitar o irmão que está doente ou que está desviado? Será que nós temos procedido como Cristo, quando encontrou com aquela mulher lá no tanque, no poço, um coração misericordioso e santificado para apresentar os céus, segundo o fruto das suas obras, para entregar, dar a cada um segundo o fruto das suas obras. Minha irmã e meu irmão, se você está fazendo a obra de Deus com sinceridade, com amor, não se preocupa pelas perseguições, pelas calúnias, porque os olhos do Senhor estão abertos. Todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas obras. Se as suas obras, as minhas obras, têm sido boas, de boas intenções, não se preocupe com as calúnias, perseguições, porque perseguiram Jesus. E Deus tem para entregar segundo as obras. Agora, se é obra nossa, ou minha, ou sua, é uma obra de pecado, de vaidade, de contenda, de divisão, de juízo, de murmuração, de adultério, de prostituição, também Ele tem para dar a cada um segundo os seus proceder mal, segundo os frutos das suas obras, receberemos. Se o bem, receberemos o bem. Tu puseste sinais, Deus, que isso é oração, e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel, como entre outros homens, e te fizeste um homem qual que tem nesse dia. Veja bem, tu puseste ele orando, sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje. O pregador estava, Jeremias está falando o tempo dele. Você já imaginou quantas calamidades e seus sinais e maravilhas que Deus fez? Puseste sinais e maravilhas.
quais são os sinais que ele fez? As maravilhas. Ele mandou que houvesse enxames, trevas. Ele destruiu os egípcios. São sinais que ele fez, as maravilhas que ele fez para que tirasse o povo de Deus. Você quer ver que maravilha tão grande, maior do que essa? Ele abriu o mar vermelho para o povo passar em terra seca. Até hoje, o Egito sabe disso, desses sinais que Deus deixou. A fome que o Egito passa hoje, a perseguição, a humilhação que o Egito passa hoje, até hoje. Imagina a humilhação que passou o povo de Deus. Ele está orando e dizendo: a igreja do Senhor, Deus prometeu a Abraão, Isaac, Jacó. Ele prometeu a Abraão e Abraão não recebeu, dormiu com o Senhor. Isaac também não recebeu, dormiu com o Senhor. Jacó não recebeu, foi levado para o Egito e lá tornou-se escravo. E dormiu com o Senhor e trouxe seu corpo para a terra de Canaã. Mas a palavra de Deus, o tratado de Deus, promessa dele, é cumprida. Ele trouxe o povo para, prometeu que trazia eles um grande povo, levou poucas pessoas e trouxe multidões para uma terra que emana leite e mel. Ele está orando, ele está pedindo discernimento, esclarecimento a Deus, não está chamando a atenção de Deus, não. Quem somos nós para determinar a Deus o que deve fazer? Não, esclareça-me, Senhor. E Deus, pela bondade, vai esclarecendo. Hoje estamos pregando para a igreja. Lembra-se que Deus cumpriu, entendeu? E te fizeste um nome qual que tem neste dia. Agora vamos falar. Tiraste um povo de Israel da terra do Egito, com sinais, maravilhas, com mãos poderosas e braço estendido e com grande espanto. E ele está dizendo, será que vou deixar esclarecido que a promessa do Pai se cumpre? E se o filho fez a promessa que iria para o Pai e nós ficaríamos aqui, mas que ele voltaria para nos buscar, qual foi a palavra de Jesus? Neste mundo, igreja, Israel foi humilhado, certo? Escravizado, Deus tinha feito uma promessa, foi lá com sinais e prodígios e trouxe e colocou na terra prometida por ele. Jesus Cristo prometeu à igreja que ele iria para o Pai, que nós teríamos aqui, que neste mundo teríamos aflições. Nós não somos melhores que os israelitas, não, irmão. A igreja peca tanto ou muito mais do que os israelitas. Está entendendo? Então nós temos que passar. Muitos da igreja têm que morrer no deserto, como morreu aqueles homens que murmuraram lá no deserto. Está entendendo? Porque os remanescentes é que vão entrar no céu. Jesus Cristo prometeu que voltaria para buscar a igreja.
Então, se neste mundo tiver aflição, Jesus Cristo também teve. Se te perseguir a você e a mim, perseguiram a Jesus. Qual foi o holofote que teve Jesus Cristo? Qual foi o grande banquete que o mundo fez para Jesus? Nós, os crentes, estamos muito superiores a Jesus, irmãos. Tapetes vermelhos para um homem pecador, corrupto, com a palavra de Deus na mão, pisar. Jesus Cristo andava na terra, na Palestina. Foram os fiéis que colocaram os ramos, essas coisas no caminho para ele passar. Depois ele disse, se a igreja estiver preparada, crendo, ver como foi com a nação de Israel, com mão poderosa e braço estendido, ele arrancou-la do Egito. No versículo 22, ele disse, deste esta terra que com juramento prometeste a seus pais, terra que emana leite e mel. Será que Jesus Cristo não cumpriria? Ele está pedindo esclarecimento para Deus. E Deus está esclarecendo. Não existe dois arrebatamentos. Foi tirado do Egito uma nação e colocado na terra que emana leite e mel. O Filho virá depois, consumação dos tempos. Aquele que crer e aceitar e permanecer fiel, obediente, aguardando a volta de Cristo. Porque a nação de Israel, eles clamavam, porque sabia que tinha uma palavra que o Senhor viria buscar para tirar de lá. A igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que descer do pedestal, das riquezas, das vaidades, entendeu? Da fornicação, dos adultérios, das mentiras, da falsidade, das pregações de riqueza e de posição exaltada, e andar com um coração humilde e sincero, porque no meio da tempestade, das guerras, da fome, da miséria, das pragas, é aí que Deus, em Cristo Jesus, vai estender as mãos para libertar a igreja. Quando vem uma praga sobre a terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo, ele livra da praga. Se tiver uma guerra, que ele crê em Jesus Cristo, guarda a sua casa. E com mãos estendidas e braços fortes, ele vai tirar a igreja do meio de uma grande tribulação, de uma perseguição. Irmãos, a igreja não é para estar preocupado com o anticristo, com a marca da besta. Se eu não fizer, eu vou morrer de fome. Quem é que diz que vai morrer de fome se você crê em Jesus Cristo? Tem de crer. Você pode passar privações, mas no momento que chegarem para destruir a igreja, o Senhor Jesus Cristo, com braços fortes estendidos, ele vai tirar a igreja. Aqueles que crê, aqueles que não se curvar ao sistema diabólico deste mundo. Amados, quando nós oramos a Deus, Ele nos esclarece a Escritura. A palavra de Deus é fiel e verdadeiro. Igreja, neste ano 2026, deixa de politicagem. Ore a Deus. Qual governo
o Senhor quer para o país. Jesus toma o primeiro lugar lá no Planalto. Apresenta os juízes, presidentes e governadores, e Deus tirará em Cristo Jesus aquilo que é empecilho. Pastores, se nós orarmos, agradecendo a Deus pela salvação, Deus se agrada. Mas se nós orar a Deus por causa do que está no mundo, nós vamos ficar no mundo para nossa vergonha, para sofrermos. E Jesus Cristo tem a igreja para ser levada com Ele. O céu é lindo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a coisa mais importante que Ele tem na terra. Amados irmãos, se você está enfermo, está fraco na fé, Jesus Cristo é a fortaleza. Qualquer enfermidade Ele cura. Qualquer fraqueza Ele liberta. Qualquer coisa que nós fazemos errado, Ele, se nós confessarmos, Ele vai nos abençoar. Amados, estarei orando para que Deus dê graça a cada coração que ligue ouvir essa live e meditar para a glória do nome do Senhor Jesus. E dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante e libera para mais pessoas. Amém? Estarei orando, Pai querido e amado. Deus santo e glorioso, Deus onipotente. Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esta é a tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa os irmãos, abençoa as irmãs, abençoa a família, cuida da minha família, meu Pai. Senhor, eu te agradeço. O Senhor é um Deus todo-poderoso, Pai. O Senhor é santo. Purifica a minha mente, o meu coração. Purifica o meu deitar e o meu levantar. Senhor, cura os enfermos, qualquer tipo de enfermidade, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Deus querido, me dê revelações, visões celestes, me esclareça, meu Pai, a visão da noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. E se é para falar, o Senhor que vai falar comigo, em sonho e em visão. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Que Deus seja com todos. Amém, Jesus.